Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, dando os meus questões e comentando uma notícia recente que, na verdade, era uma notícia, digamos, esperada, era uma questão de tempo ela aparecer, que é do pé de meia, que eu já comentei, ter sido achado 15 cidades, um número até pequeno, que tinham mais estudantes recebendo do que alunos matriculados, efetivamente. Isso daí já, digamos assim, era esperado, apesar dos mecanismos de controle serem maiores, né? O que não vai impedir novas fraudes, tá? Só vai é um jogo de caçada de gato e rato. Mas como eu disse, isso daí vai, como se diz, não vai, já, como eu já disse e como vou continuar a dizer, não vai ser esse suborno que vai melhorar a educação do Brasil. Podem colocar fisicamente os alunos na escola, contudo, não será pura e simplesmente eles estando lá que eles vão sair disso. Eu poderia ficar aqui comentando, revisitando e tudo mais, mas basicamente é isso. Estão subornando os alunos e tem gente recebendo indevidamente esse suborno. Não vai melhorar a educação, como eu disse, a educação brasileira ela se baseia basicamente não vou dizer conteudismo, mas basicamente na presença, e presença às vezes você não precisa, não adianta, o corpo tá lá, a alma tá longe. A educação, e ela tá cada vez mais atrasada. Eu digo isso porque o que acontece o modelo basicamente ele é feito para fazer exames, sejam o Enem ou vestibulares, seja até mesmo provas governamentais, certo? De testes de qualidade. Então, assim, não é uma notícia que assusta, né? Mas simplesmente no sentido de que, como conseguiram isso, quanta pilantragem, é basicamente gente oportunista aproveitando uma brecha. E basicamente a educação indo ladeira abaixo. Eu posso te dizer que assim não há, basicamente o pouco que estão tirando não está sendo reposto da educação, né? Basicamente o pouco que tem não está sendo reposto, então fatalmente coisas como essa acontecem, e não dá para se evitar. Claro, o melhor até dá, porque tem os mecanismos de controle, como eu já disse, mas não vai melhorar a educação do Brasil, ela tá parada no tempo. A proibição de celulares, e aí já é minha opinião, por exemplo, num mundo onde já está se pensando em, como se diz, já temos inteligências artificiais e por aí vai, e estão tirando os celulares da sala. Na prática, isso daí é uma lei só para o professor impor o seu autoritarismo, como já falei que professores policiais são os proletários mais recalcitrantes, né, que existem. Mas, como eu disse, tá? O Brasil, a educação não está fazendo esforços para melhorar, basicamente indo de remendo atrás de remendo. O ideal, particularmente, eu acredito, seria precisamos realmente renovar a educação, tanto na base quanto a educação básica quanto a superior, mas isso não vai ser feito, porque primeiro que isso é caro e
Segundo, que a gente teria de trazer gente de fora mesmo. A mentalidade brasileira aqui está muito pequena, está muito débil para alcançar os níveis internacionais, certo? E também temos que colocar uma razão, mesmo que abstrata, para que os alunos consigam, né, fazer isso. Porque, bom, basicamente você não precisa de escola, principalmente se você não almejar no serviço público, né? Você não precisa de escola, certo? Hoje não que eu referende isso, mas dá para se aprender tudo pela internet e as pessoas aprendem o que elas querem, entendeu? É uma questão de esforço. E basicamente eu sou uma pessoa que é a favor, por exemplo, de um ensino remoto quando há o engajamento da pessoa nessa ideia. Porém, assim, realmente fica difícil, né? O Brasil tirou o celular ao invés de fazer uma reciclagem com os professores para eles aprenderem a usar a tecnologia. E, bom, é basicamente isso. Vamos ver notícias dessas de safadezas e corrupções como sempre. Nada de novo no front. E, bom, sinceramente, isso é uma má notícia, no sentido de que, para isso, programa que tem uma finalidade, obviamente, virtuosa, de colocar fisicamente o aluno lá, deu nisso. Deu nisso. Uma corrupção que não é nem um pouco surpreendente. Mas, como eu disse, os mecanismos de controle estão maiores, mais restritos, então. Mas, de qualquer forma, assim, o Brasil segue recuando em educação. E, bom, é assim, não vai longe, tá? Sorriam. Porque, assim, não adianta fazer o L, fazer o B, se você vê que não há um projeto de longo prazo. Simplesmente, basicamente, todos os governos que vieram aí, a nível federal, vieram com a promessa de reconstruir. E parece que estão mais para tapar buracos. Obrigado.